Fala, família Palmeiras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre algumas notícias, né? Eu quero repercutir algumas informações que aconteceram nesses últimos dias envolvendo o Palmeiras e também envolvendo o Botafogo. Isso mesmo, vamos falar hoje do nosso concorrente ao título, né? O Botafogo, hoje líder do Campeonato Brasileiro, que reclamou bastante do resultado de ontem. Como vocês sabem, o Botafogo ontem foi derrotado pelo Atlético Mineiro em Minas Gerais por 1-0. Teve muita reclamação de um gol anulado, e é sobre esse assunto que nós vamos começar o vídeo de hoje. Antes, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ser avisado sempre que nós lançarmos um vídeo novo. Também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição. Certo? Então é isso, vamos lá falar sobre essa situação, né? Na verdade, são dois comentários que eu acho importante trazer para ilustrar essa questão, essa crítica que eu quero fazer também, em relação a alguns comentários de pessoas, de jogadores técnicos, no caso. Vou trazer um jogador e um técnico. No caso, o jogador é um jogador que até pouco tempo atrás era cogitado a jogar no Palmeiras, inclusive se disse palmeirense muitas vezes, que é o Diego Costa. Então, vou trazer a fala dele aqui para você ouvir, e aí eu vou comentar em seguida, né? A, a fala, então, do Diego Costa, vou soltar aí para você ouvir. Tá claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Então, acho que não nem pensou, nem olhou muito. Acho que sabemos que para a competição tá mais atrativa, tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários, né? Então, acho que é questão de lógica, porque uma jogada como essa não tem como ser revisada de um momento para outro. Tinha que analisar bem. Eu estava na posição que estava fora de jogo, sim, mas em nenhum momento interferi na jogada. O zagueiro tira a bola porque estava acompanhando outro companheiro meu, e o juiz e o Bandeira interpretou dessa maneira. Mas eu acho que foi gol legal, não tenho dúvida disso. Espero que isso seja visto, mas tranquilo, acho que faz parte. Futebol é isso. Então, vamos dando sequência nisso, né? O ponto que pega aqui nessa questão do Diego Costa é a reclamação geral. O lance em si, até onde eu sei, eu vi que muitos comentaristas de arbitragem, o que não garante nada, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muitos desses comentaristas que nem eles praticamente demonstram conhecer a regra, mas são 4 pelo menos que eu vi, que disseram que realmente estava impedido e que seria marcado um impedimento. Mas o ponto que eu quero trazer não é nem isso, eu quero entender o pensamento de vocês em relação à fala do Diego Costa. Vou até colocar de novo a imagem, né, que essa imagem foi publicada pela ESPN Brasil, né, dou até os créditos para a ESPN em relação a isso. Essa situação de está claro que foi o gol legal, acho que meteram a mão. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários, né? Entre aspas, aí a fala do Diego Costa. Vocês veem alguma diferença nessa fala do Diego Costa com a fala do João Martins recentemente, quando ele fala sobre o sistema e que recebeu críticas, foi alvo de xenofobia, de um monte de questões aí que aconteceram pós-declaração do João Martins, eu fico com aquela pergunta: será que nós vamos ter punição para o Diego Costa? Será que vai ter punição para o Diego Costa, igual teve recentemente, também numa questão que foi perguntado ao Zé Rafael sobre a final da Copa do Brasil do ano passado e que ele acabou sendo punido? Será que teremos punição também? É a minha dúvida em relação a a essa questão. E não é só o Diego Costa que falou sobre isso. Vou até procurar outra declaração e colocar na tela em seguida para que você possa visualizar essa informação.
outra pessoa que falou sobre isso foi o próprio técnico, e aqui eu não tenho o vídeo, mas eu tenho a aspas aqui, vou colocar na tela para você, a aspa do técnico português Bruno Lage, técnico do Botafogo. Reparem no que ele disse, abre aspas, dá a sensação de que se quer que o campeonato fique animado até o fim, fecha aspas, disse ele durante a coletiva. Então, novamente, aspas para a ESPN Brasil. Por um acaso, não estamos tendo aí nessas duas falas uma crítica ao campeonato, uma crítica ao sistema, entre aspas? Então, eu quero ver se vai ter punição, porque quando se trata de jogador do Palmeiras falar alguma coisa, é choro. Quando o torcedor do Palmeiras fala, é choro. Quando o técnico do Palmeiras fala, é choro. E vai para punição pesada, vai para críticas pesadas, falam sobre reclamar de barriga cheia, agora fica aquela minha dúvida. Fica a minha dúvida aqui para vocês também. Se você quiser responder, diz aí para mim nos comentários. Se você acha que ambos devem ser punidos pela declaração. Acho que a declaração do Diego Costa, para mim, é até mais pesada do que essa, justamente pelo fato de ele falar que meteram a mão. Basicamente, não tem diferença nenhuma do que o Diego Costa falou, do que o Zé Rafael falou recentemente sobre a Copa do Brasil do ano passado. E todo mundo sabe o que aconteceu na final na Copa do Brasil do ano passado. Então, realmente acho que os torcedores e também os jogadores do Botafogo, eles estão um pouco afobados demais para reclamar, né? Eu acho que assim, o Botafogo ele ainda é líder do campeonato, tem uma vantagem muito boa, está oscilando e oscilação é normal, mas a chegar ao ponto de, como eu vi alguns dizendo que estão favorecendo o Palmeiras, vocês têm certeza do que vocês estão falando? Quantas vezes o Palmeiras foi prejudicado dentro desse mesmo campeonato ou de outras competições? E aí vem falar que está sendo favorecido. E aí você vê comentaristas dizendo que o lance foi realmente impedido. Então o Botafogo está tentando jogar para a galera uma oscilação que é normal. Ou será que realmente já não é uma oscilação e o Botafogo está num viés de baixo? Isso nós vamos saber ao longo das próximas rodadas. Mas, do meu ponto de vista, encaro isso como algo normal. Todas as equipes passam por oscilações, o Palmeiras no ano passado oscilou, então é natural. Agora, querer colocar na conta do Palmeiras como se o Palmeiras fosse o culpado pela má fase, né, pela culpado do Botafogo tá perdendo vantagem, o Palmeiras conseguiu o gol no último minuto, porque tentou até o último minuto, ainda que tenha jogado mal, como eu falei no nosso pós-jogo, até deixo aqui em cima para você, se você não viu ainda o nosso pós-jogo, tá aí. Agora, o ponto é, o Palmeiras jogou mal, venceu, e o Botafogo jogou mal e perdeu. Então, se o Botafogo começar a ganhar como vinha ganhando, e o Botafogo fez sim bons jogos durante o campeonato, só que também fez jogos ruins e vencia. Agora tem feito jogos ruins e não tem vencido. Então, acho que o ponto é esse. Bom, esse assunto acho que já deu, né? Agora eu vou falar sobre outro assunto que também agitou o Palmeiras esses últimos dias, inclusive no nosso pós-jogo eu tinha me referido à questão do Breno Lopes, de que eu entendia que realmente é natural, e eu ainda mantenho minha opinião de que é natural alguém que está sendo criticado o tempo todo, ele queira extravasar, queira mostrar sua insatisfação em relação a isso, acho normal, mas o que eu não acho normal é o jogador tirar o dedo para a torcida. E mais complicado ainda do que isso, no meu ponto de vista, é quando os próprios dirigentes do clube passam a mão na cabeça do jogador. E aí, para isso, eu trago mais algumas informações para a gente encerrar esse vídeo, que eu acho importante a gente trazer essa situação, né? Como vocês sabem, né, a Mancha Alviverde, ela colocou uma nota oficial sobre a situação do Breno Lopes, e eu acho importante a gente trazer aqui também, para que você tenha um conhecimento do que a torcida organizada do Palmeiras
disse sobre a questão do Breno Lopes. Eu vou ler a nota na íntegra, porque eu acho importante a gente trazer o contexto. Vamos lá. Nada é maior do que o Palmeiras. Esse é o título da nota. Estamos focados na conquista da Libertadores e seguimos fechados com o elenco e com o técnico Abel Ferreira. Mas o que aconteceu ontem, anteontem, né, no caso, no Allianz Parque é inadmissível em qualquer clube do mundo. O maior patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras é a sua torcida e ontem ela foi desrespeitada dentro de casa. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Somos gratos ao camisa 19, não citando então o nome do Breno Lopes, pelo gol no Maracanã, mas de maneira inexplicável, infantil e reiterada, pois confirmada em suas redes sociais, o próprio atleta resolveu jogar tudo no lixo. Outros jogadores já tiveram de deixar o clube por muito menos, e o mínimo que exigimos do camisa 19 neste momento é uma retratação à altura. Da diretoria, esperamos que tenha pulso firme e que se posicione em defesa do maior patrimônio do clube, o que ainda não aconteceu, e confiamos plenamente no técnico Abel Ferreira e na comissão técnica para que sejam tomadas medidas cabíveis. Estamos às vésperas de batalhas continentais importantíssimas e reiteramos nossa união com atletas e comissão técnica. Vamos para Buenos Aires com pelo menos 8 ônibus e estamos preparando uma festa como nunca antes fizemos no exterior. Vamos em peso, com bateria, adereços, faixas e tudo mais que for necessário para empurrar o Palmeiras rumo ao título. O momento pede foco total e absoluto nos jogos decisivos contra o Boca. E ao contrário do que alguns e algumas podem pensar, nada é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras, diretoria Mancha Alviverde. Então, essa é a nota oficial da Mancha Verde. E aí, como vocês viram na nota, a própria Mancha, ela reiterou que aguardava um posicionamento da diretoria do Palmeiras. Pois bem, a diretoria do Palmeiras, ela não se pronunciou, mas a presidente Leila Pereira se posicionou e, ao contrário do que a torcida esperou e que eu esperava, né, um posicionamento do clube, né, uma multa que seja, alguma coisa fosse direcionada a isso, não. A diretoria do Palmeiras, né, no caso a presidente Leila Pereira, usando as suas redes sociais, então não foi em posicionamento em direção ao clube, mas claramente ela defendeu o jogador, dizendo, colocando uma foto do Breno Lopes cabeceando naquela final contra o Santos e dizendo: Palmeiras campeão da Libertadores 2020. Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações. Gratidão eterna e apoio incondicional. Avante palestra. Pois bem, essa nota, no meu entendimento, ela é vergonhosa. Para mim, é vergonhoso ou vergonhosa uma atitude dessa de uma presidente do clube que vê um jogador, ainda que seja que o Breno Lopes tenha sido importante em 2020, isso aí nada vai mudar, o reconhecimento pelo gol que ele fez, ele é um personagem importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, sim, mas isso não anula o fato dele tirar o dedo da torcida. Eu vejo assim, a partir do momento, e aí tem um complemento que, segundo o portal UOL, o Breno Lopes ele tinha se sentido muito mal com a situação do que aconteceu, né, pelo gesto que ele causou. Na sequência, ele ia publicar um pedido de desculpas para a torcida nas suas redes sociais, mas, segundo o que foi dito, ele mudou de ideia ao ver o posicionamento da presidente do Palmeiras. É isso. Ele viu que ele está tendo apoio dentro do clube e, por isso, decidiu não pedir desculpas. Eu sempre fui da opinião de que, quando alguém comete um erro, você não pode passar a mão na cabeça. E houve sim um erro, houve um exagero do Breno Lopes. Como eu disse, eu acho que o cara tem direito de se expressar, de reclamar quando isso acontece, mas não da maneira como ele fez. Então, esse vídeo aqui é um complemento daquele vídeo que eu disse anteriormente, porque naquele vídeo eu não tinha visto o gesto que ele fez. Eu tinha visto apenas o gesto da mão na orelha
Então, por isso que eu comentei daquela maneira. Agora, a partir do momento que você ofende a torcida, que você demonstra, que você vai com xingamentos, como foi feito, isso repete o Luiz Adriano, você não tem condição de aceitar isso. E o clube aceitou. O Abel Ferreira, eu até entendo ele ter aceitado, porque ele não pode criar uma crise nas vésperas de uma Libertadores. Agora, você não ter punição, beleza, se o Palmeiras não quisesse punir, deixava quieto, ficava na sua, não falava nada, e quando passasse essa questão da Libertadores, mostrasse a multa. Agora, passar panos quentes, fazer postagenzinha na rede social para defender o jogador de um gesto errado, aí, para mim, passou do ponto. Aí, para mim, foi um erro total da presidente Leila Pereira. Eu vou te dar um exemplo. Você é funcionário de uma empresa. Você ofende um cliente. Você acha realmente que o seu chefe ele vai passar a mão na sua cabeça? Qual seria a sua atitude se ele passasse a mão na sua cabeça? Então, é uma coisa que precisa ser pensada. Lembrando que a torcida do Palmeiras, a torcida não só do Palmeiras, mas todo torcedor, ele é um cliente. Você acha natural realmente isso? Eu quero saber a sua opinião. Diz para mim aí nos comentários. No meu ponto de vista, está totalmente errado. O torcedor, assim como um cliente é para uma empresa, ele não pode ser ofendido. Ele precisa ser respeitado. Afinal, o torcedor não pagou o ingresso para estar lá dentro do estádio. O torcedor ele não paga sócio torcedor para estar no estádio. Ele não consome os produtos dentro do clube. Então, ele é um consumidor. Faz sentido o jogador fazer o que ele fez, da maneira como ele fez, e você não puni-lo? Não estou falando aqui em demissão. Acho até que o Breno Lopes não deveria continuar no Palmeiras para a próxima temporada. Isso eu acho. Mas não acho que seja necessário fazer uma crise agora. Mas eu acho que algum posicionamento que o Palmeiras precisa ter em relação a essa questão e, pelo visto, decidiram passar a mão na cabeça do seu funcionário. Agora fica aquela dúvida. Você como cliente, como que você se sente em relação a isso? Você como torcedor do Palmeiras, como você se sente em relação a isso? Diz para mim aí nos comentários. É isso, galera. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que nós lançarmos um vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais. Os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição, certo? É isso, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!